Você já se perguntou por que muitas vezes aceitamos menos do que merecemos? Talvez a resposta não seja tão simples quanto parece. A verdade é que, ao longo da vida, nós somos condicionados a baixar nossos próprios critérios. É como se fizéssemos uma negociação constante, onde sempre cedemos algo em troca de algo. Mas o que acontece quando você decide parar de aceitar migalhas? Quando você decide que não vai mais se contentar com pouco, com aquilo que já não faz sentido em sua vida? Muitas mulheres, por medo da mudança ou pela falsa crença de que não são dignas, continuam aceitando situações que as deixam insatisfeitas, sem perceber que estão enfraquecendo sua própria essência. Neste vídeo, vamos falar sobre como é possível reverter esse cenário, aumentar seus critérios e, o mais importante, aprender a se valorizar de verdade. Não é um processo fácil, mas é absolutamente possível e necessário para quem busca uma vida mais plena e alinhada com seus verdadeiros desejos. Fique comigo até o final e entenda como você pode transformar a forma como se vê e como o mundo te vê. Muitas vezes, o que realmente impede você de se valorizar é a dificuldade em enxergar o que você está aceitando, muitas vezes sem perceber. Ao longo da vida, somos bombardeados por expectativas externas, por padrões que nos dizem como devemos agir, o que devemos sentir e até mesmo o que devemos aceitar. E o problema não é exatamente o que os outros impõem, mas o quanto você internaliza esses padrões e, consequentemente, os aceita como seus. Quando você começa a perceber o quanto se adapta ao que os outros esperam de você, a sensação de estar vivendo de acordo com o que realmente quer começa a assumir. A dificuldade em enxergar esses padrões pode vir de uma forma sutil. Talvez você não perceba de imediato quando está se anulando por conta de um relacionamento, por exemplo, ou quando aceita um trabalho que não te desafia ou te inspira. No entanto, o mais perigoso dessa situação é a normalização. Quando algo se repete com frequência em sua vida, você começa a considerar aquilo como parte do normal, quando na realidade deveria ser motivo de reflexão. Às vezes, a resposta para se sentir bem não é lutar contra a situação, mas sim entender por que você está aceitando algo que não condiz com o seu valor. O primeiro passo para mudar essa dinâmica é se questionar constantemente: por que estou aceitando isso? Essa simples pergunta já começa a despertar uma consciência que pode mudar todo o cenário em que você se encontra. Muitas vezes, a aceitação de menos está relacionada ao medo. Medo da rejeição, medo de não ser suficiente, medo de não ser amada ou de ser desvalorizada. O que muitas pessoas não percebem é que, ao aceitar menos, elas estão se entregando a esses medos sem perceber que, na verdade, estão se auto-sabotando. Este ciclo, muitas vezes, se torna uma armadilha emocional, onde, em vez de buscar algo melhor, você se mantém presa a uma zona de conforto, que, na verdade, é mais uma prisão do que uma segurança. Por isso, o verdadeiro desafio começa quando você decide romper com esses medos e dar o primeiro passo para aumentar seus próprios critérios. Se você já percebeu que está aceitando menos do que merece, a primeira coisa a fazer é ter coragem de se perguntar o que realmente é inegociável para você. O que você não deve mais abrir mão? Quais são seus valores e suas necessidades mais profundas? Não se trata de se tornar rígida ou inflexível, mas de entender que você tem o direito de viver de forma mais alinhada ao que realmente deseja, sem fazer concessões que comprometam sua essência. O processo não é fácil e pode causar desconforto, pois muitas vezes você terá que desafiar as expectativas de outras pessoas e até mesmo as suas próprias crenças sobre o que você merece. Mas ao fazer isso, você começa a dar espaço para algo mais profundo e duradouro: o autoconhecimento e a confiança em si mesma. Com o tempo, essa mudança de perspectiva se refletirá em todos os aspectos da sua vida, desde os relacionamentos até as escolhas profissionais. A chave está em reconhecer que você tem o poder de mudar a dinâmica, de aumentar seus critérios e de escolher o que realmente faz sentido para a sua jornada. Não permita que a vida continue te oferecendo o que
Você já sabe que não é o suficiente. O seu valor não deve ser determinado por ninguém além de você mesma. E quando você começa a se valorizar e a aumentar seus critérios, começa a atrair para a sua vida aquilo que realmente merece. A verdadeira mudança de perspectiva começa quando você decide olhar para dentro e questionar tudo aquilo que você tem aceitado sem questionar. Às vezes, o maior obstáculo para elevar os seus critérios é a crença de que você precisa ser humilde demais ou até perfeita para pedir o que realmente merece. Muitas vezes, crescemos com a ideia de que é errado se colocar em primeiro lugar, de que devemos sempre ceder para agradar aos outros. Isso é profundamente enraizado na cultura de sacrifício, onde o bem-estar próprio é colocado em segundo plano em nome de um ideal de altruísmo. Entretanto, mudar essa perspectiva não significa ser egoísta. Significa, na verdade, reconhecer que a sua felicidade e o seu bem-estar devem ser prioridade. Muitas mulheres passam a vida se doando aos outros sem nunca se perguntarem se estão sendo respeitadas, se estão recebendo o que merecem em troca. Esse tipo de atitude, embora bem intencionado, frequentemente resulta em frustração e desgaste emocional. Quando você começa a entender que não precisa abrir mão de si mesma para cuidar dos outros ou para ser aceita, você dá o primeiro passo para um autoconhecimento profundo. Essa mudança de perspectiva exige que você repense os critérios que usou até agora. Por exemplo, ao invés de se submeter à opinião dos outros sobre o que é bom para você, pergunte-se: o que realmente faz sentido para mim? O que eu realmente valorizo? Muitas vezes você vai perceber que está buscando coisas que são mais para atender às expectativas externas do que aos seus próprios desejos. As redes sociais, os amigos, a família, todos esses fatores podem influenciar o que você acredita ser certo para a sua vida. E sem perceber, você vai ajustando seus critérios para se alinhar com o que os outros acham. Mas se você mudar a forma como olha para a sua vida e seus objetivos, vai perceber que você tem o poder de escolher o que realmente faz sentido para você. A mudança começa com uma pequena, mas poderosa decisão. Não se submeter mais ao que os outros dizem que é certo, mas seguir aquilo que você sabe que é melhor para o seu bem-estar. Esse é um movimento de empoderamento. Quando você toma as rédeas da sua própria vida e coloca seus valores como guia, o mundo ao seu redor começa a mudar também. Agora, é importante lembrar que essa mudança não acontece da noite para o dia. Quando começamos a agir de acordo com nossos próprios critérios, muitas vezes enfrentamos resistência, seja das outras pessoas ou de nós mesmas. Isso é completamente natural. Mas a chave para avançar nesse processo é começar a se habituar a desconforto. Por exemplo, ao dizer não para algo que não agrega à sua vida, você pode sentir um certo receio, como se estivesse fazendo algo errado. Mas na realidade, você está simplesmente reafirmando o seu direito de viver de acordo com o que realmente importa para você. Mudando a forma de olhar para as coisas, você começa a perceber que o que parecia difícil de alcançar, na verdade, era algo que você já tinha o direito de exigir, mas simplesmente não havia se dado permissão para isso. O mais importante nesse processo é confiar que, ao elevar seus próprios critérios, você cria um espaço para novas possibilidades, para relacionamentos mais saudáveis, para escolhas mais alinhadas com sua essência. Ao fazer isso, você não só melhora a qualidade de sua vida, mas também inspira os outros ao seu redor a fazerem o mesmo. Esse movimento, de dentro para fora, tem o poder de transformar tudo o que está à sua volta. Quando falamos sobre mudar nossos critérios e aprender a se valorizar, um dos maiores desafios é lidar com a autossabotagem. Essa é uma batalha que muitas de nós enfrentamos, mesmo sem perceber. Por mais que reconheçamos que merecemos mais, por mais que tentemos mudar nossos padrões, há algo dentro de nós que parece resistir a essa mudança. Esse algo é a voz interna que começa a criar dúvidas e questionamentos sobre o que você realmente merece. Essa dúvida constante acaba nos fazendo recuar, aceitando menos do que somos capazes de alcançar.
A autossabotagem pode se manifestar de várias formas. Pode ser um pensamento recorrente que diz: não sou boa o suficiente, ou não mereço algo melhor. Pode ser um medo profundo de falhar ou de ser rejeitada, e muitas vezes essa autossabotagem está mascarada por uma sensação de conforto. Uma falsa ideia de que, se eu permanecer onde estou, evitarei a dor ou o desconforto da mudança. Mas a verdade é que essa falsa segurança nos mantém presas a uma vida que não nos satisfaz. Reconhecer esse comportamento é o primeiro passo para superá-lo. A autossabotagem não vem de um lugar de maldade ou má-fé, mas sim de um mecanismo de defesa inconsciente. É como se, em algum momento da vida, você tivesse aprendido a se proteger de decepções e frustrações, criando barreiras que te impedem de ir mais longe. Essas barreiras, no entanto, não são necessárias para o que você quer agora. Ao contrário, elas são o que te impede de alcançar seus maiores desejos e de viver de acordo com o seu verdadeiro valor. A chave para vencer a autossabotagem está na mudança de mentalidade. Em vez de temer a possibilidade de falhar, você começa a enxergar a falha como parte do processo de crescimento. E mais importante ainda, você começa a aprender a lidar com os erros de uma forma construtiva. Errar não é um sinal de fracasso, mas sim uma oportunidade de aprender e de ajustar sua trajetória. Ao adotar essa mentalidade, você começa a quebrar as barreiras internas que te limitam e passa a agir de maneira mais audaciosa. Além disso, ao aumentar seus critérios e começar a exigir mais de si mesma, você precisa ter paciência consigo mesma. Mudanças profundas não acontecem de um dia para o outro. Você pode sim começar a aplicar seus novos padrões imediatamente, mas o processo de interiorização dessas mudanças levará tempo. E durante esse processo, você precisará aprender a reconhecer quando está caindo nos mesmos padrões antigos e se permitir corrigir o curso sem culpa ou frustração. É comum sentir que estamos perdendo algo ao deixar para trás velhos hábitos ou crenças limitantes. Esse é o momento de abraçar o desconforto da mudança como um sinal de que você está crescendo. Com o tempo, você se dará conta de que, ao se permitir viver de acordo com seus critérios, sua vida começa a refletir o que realmente é importante para você. E esse reflexo será mais gratificante e verdadeiro do que qualquer conforto temporário que a autossabotagem possa oferecer. Superar a autossabotagem, portanto, não é apenas sobre conquistar mais. É sobre se dar permissão para ser quem você realmente é, sem medo de falhar, sem receio de não ser suficiente. Ao se libertar dessas amarras internas, você começa a criar espaço para uma vida mais autêntica, mais cheia de propósito e mais alinhada com seus verdadeiros valores. Quando falamos sobre se valorizar, muitas vezes esquecemos de um aspecto fundamental: a habilidade de estabelecer limites. Esse é um dos passos mais importantes para realmente mudar a forma como nos vemos e como os outros nos veem. Parece simples, mas para muitas mulheres, dizer não é um verdadeiro desafio. Isso porque, desde muito cedo, somos ensinadas a agradar aos outros, a não desapontar, a ser sempre agradáveis. No entanto, aprender a estabelecer limites claros é um dos maiores atos de autocuidado que você pode praticar. Estabelecer limites não significa ser rude ou indiferente. Significa entender que, ao dizer não, você está se respeitando, se protegendo e criando um espaço saudável para aquilo que realmente importa. E mais importante ainda, ao fazer isso, você começa a ensinar aos outros como tratá-la. Muitas vezes, aceitamos algo que não queremos porque acreditamos que, se dissermos não, estaremos desagradando alguém. Mas a realidade é que, ao ceder constantemente, você está apenas perpetuando uma dinâmica onde os outros sentem que podem ultrapassar seus limites. Esse comportamento, a longo prazo, gera ressentimento e desgaste emocional. O que precisamos entender é que os limites não são uma parede que nos separa das pessoas, mas um modo de manter o respeito próprio. Quando você é clara sobre o que aceita e o que não aceita, está mostrando para si mesma e para os outros que você tem um valor que deve ser respeitado. A dificuldade em dizer não, muitas vezes, vem de um medo. O medo de rejeição.
A ideia de que, se colocarmos nossos limites, seremos rejeitadas, deixadas de lado ou até mesmo menosprezadas. Mas a realidade é que, ao contrário do que se pensa, os limites na verdade atraem o respeito das pessoas, pois elas reconhecem que você sabe o que é aceitável e o que não é. Muitas mulheres também têm dificuldades em entender que dizer não significa perder oportunidades. Na verdade, é exatamente o oposto. Ao aprender a dizer não para o que não se alinha com seus valores ou objetivos, você está, na verdade, abrindo portas para as oportunidades que realmente importam. Quando você aprende a priorizar o que realmente é importante para a sua vida, você começa a atrair as pessoas e as situações que ressoam com esses valores. Isso não só melhora a qualidade dos seus relacionamentos, mas também o impacto que você tem nas pessoas ao seu redor. Além disso, quando você estabelece limites, também aprende a respeitar os limites dos outros. Isso cria um ambiente de reciprocidade, onde todos se sentem valorizados e respeitados. É importante lembrar que ninguém pode dar o melhor de si mesma se não tiver um espaço para isso. E esse espaço, muitas vezes, é criado justamente pelos limites que colocamos. Esse processo de aprender a dizer não vai além das palavras. Ele começa dentro de você, no momento em que você começa a reconhecer sua própria importância e o quanto você merece ser tratada com respeito. E à medida que isso se torna mais natural, você percebe que, ao respeitar seus próprios limites, está construindo uma vida mais autêntica e verdadeira, onde você não precisa mais pedir permissão para ser que o que você aceita e o que você rejeita molda de forma direta o tipo de vida que você vive. Portanto, ao elevar seus critérios e começar a colocar limites, você está, na verdade, abrindo caminho para uma vida mais alinhada com o seu verdadeiro valor. Quando falamos sobre valorizar a si mesma e elevar seus próprios critérios, há um ponto que não pode ser ignorado: a responsabilidade que você tem sobre a sua própria felicidade e bem-estar. Isso pode parecer um conceito simples, mas na prática, muitas vezes nos esquecemos de que somos as únicas responsáveis por criar a vida que desejamos. Quando você começa a mudar seus padrões e se permite viver de acordo com seus próprios critérios, começa a perceber que o poder de transformar sua realidade está de fato nas suas mãos. É muito fácil cair na armadilha de esperar que os outros mudem ou que as circunstâncias melhorem para que você finalmente se sinta merecedora do que quer. Porém, esse pensamento adia seu próprio poder. Você tem que parar de esperar que as coisas aconteçam por acaso ou que os outros façam a parte deles antes de você tomar as rédeas da sua vida. Você é a protagonista da sua história, e se você espera que o mundo mude para atender às suas necessidades, vai acabar se frustrando. A verdadeira transformação começa quando você reconhece que é responsável pela maneira como se vê e pelo tipo de vida que está criando. Isso não significa que você deve fazer tudo sozinha, mas que você tem a capacidade de dar os primeiros passos para moldar o seu futuro. Essa responsabilidade começa a se refletir nas escolhas do dia a dia. Cada decisão que você toma, por mais simples que pareça, tem o poder de direcionar sua vida para algo mais alinhado com os seus valores e seus desejos. Não se trata apenas de alcançar objetivos materiais, mas de buscar uma vida que ressoe com o que você realmente quer para... Sem só assumir a responsabilidade pela sua felicidade, você também se permite aprender com seus erros. E isso é algo fundamental nesse processo de transformação. Não tenha medo de errar, pois o erro é parte do caminho. O importante é não deixar que ele defina quem você é. Cada erro é uma oportunidade de crescimento, de autoconhecimento e de adaptação. A pessoa que você está se tornando é moldada pelas escolhas que faz, e essas escolhas, por sua vez, refletem a forma como você se vê e o que você acredita merecer. Quando você começa a se responsabilizar pela sua felicidade e pelas suas escolhas, as coisas começam a fluir de maneira diferente. A vida começa a responder a você de uma forma mais condizente com seus novos critérios. Isso não quer dizer que os desafios desaparecerão, mas que, ao se colocar no centro da sua própria vida,
você se fortalece para enfrentá-los de uma maneira mais resoluta. Você começa a perceber que, ao aumentar seus critérios, a sua vida se torna mais alinhada com aquilo que é realmente importante para você, e não com o que as circunstâncias ou as expectativas dos outros ditam. E, ao tomar essas decisões conscientes, você começa a criar um ciclo virtuoso. À medida que você se valoriza mais e coloca limites mais claros, os outros começam a te ver de forma diferente, respeitando mais quem você é e o que você representa. O que você aceita e o que não aceita estabelece um padrão de respeito que se reflete tanto nos outros quanto em sua própria relação consigo mesma. Esse é o momento em que você passa a atrair aquilo que realmente merece, em vez de se contentar com menos. Assumir a responsabilidade pela sua própria felicidade é um ato de coragem e autoconfiança. Não importa o quanto o passado tenha sido difícil ou o quanto você tenha se acomodado no que não te satisfazia. O importante é que, a partir de agora, você tem o poder de criar a vida que deseja, de acordo com os seus próprios critérios. Este é o caminho para a verdadeira transformação e para uma vida em que você se valoriza de verdade. Agora, chegou o momento de transformar tudo o que discutimos aqui em ação. A jornada para se valorizar de verdade começa no momento em que você decide parar de aceitar menos e começa a exigir mais de si mesma e das situações ao seu redor. Isso não é algo que acontece da noite para o dia, mas é um processo constante de autodescoberta e autoconfiança. Cada passo que você der em direção a aumentar seus critérios será um passo em direção a uma vida mais plena, alinhada com os seus verdadeiros valores e desejos. E, por mais desafiador que esse caminho possa parecer, lembre-se, você é capaz de viver de acordo com o que merece, sem se contentar com migalhas. Quero convidar você a refletir sobre o que aprendeu aqui e colocar em prática, mesmo que seja de forma gradual. Não tenha medo de começar pequeno. O importante é dar o primeiro passo. Quando você começar a perceber que seus limites e padrões estão se tornando mais claros, vai perceber também que sua vida começa a se alinhar de maneira diferente, mais saudável e mais satisfatória. Se você se identificou com este conteúdo, compartilhe este vídeo com uma amiga que também possa se beneficiar dessas ideias. A troca de experiências e apoio mútuo fortalece ainda mais o processo de transformação. E claro, não se esqueça de deixar um comentário compartilhando o que você pretende mudar em sua vida, qual foi o maior insight que teve e como vai começar a colocar esses aprendizados em prática. E aproveite para se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Também adoraria saber de qual cidade você está assistindo para que possamos criar uma comunidade ainda mais unida e engajada. Vamos juntas nessa jornada de crescimento e empoderamento.